Olá, aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, amigos! É uma honra estar aqui novamente com vocês no Ponto de Cura e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pediram também, que é como que eu conheci o livro Um Curso em Milagres. E para falar sobre isso eu vou contar um pouco de uma época que eu vivi ansiedade, que eu vivi muitas crises de ansiedade, crise de pânico, que foi realmente o meu despertar, eu diria, para essa parte de autoconhecimento, de autoobservação, de realmente virar essa câmera que olhava para fora e passar a olhar para mim. Então vamos lá, gente. Antes de conhecer Um Curso em Milagres e de saber o que era o autoconhecimento, nessa trajetória como Mari aqui, né, eu passei por esse desafio da ansiedade, que eu acredito que todo mundo, em algum nível, passa por isso, né, que o ego, ele nos leva muito para esse lugar. Eu tinha perto de uns 21, 22 anos, e eu comecei a ter essas sensações pelo corpo e sensações emocionais. Então eu sentia muita pressão interna, o coração acelerado, aquela palpitação. E aí as mãos suavam e vinha um medo e vinha uma agitação interna. Parecia que o ar não ia chegar nos pulmões, sabe? Aquela respiração pesada e aquela sensação de que você tá atrasada e de querer que as coisas acontecessem rápido e o tempo passasse mais rápido. E aí a vista ficava embaçada e parecia que eu tava sufocada, parecia que eu tava dentro de um aquário, assim, sabe? Meio que sufocada. E eu comecei a ter essas sensações. Só que até aí eu não sabia que era isso ainda, né? Eu vi que tinha alguma coisa estranha e ok, não dei bola, não fui olhar para isso, simplesmente deixei acreditando que fosse passar. E por muitas vezes passava e voltava, passava e voltava, até que começou a virar crises mesmo, recorrentes, e eu percebi que eram crises de ansiedade. Que existia uma ansiedade. E a princípio houve uma negação, uma não aceitação, pensamentos de não, isso vai passar, e toda uma luta interna para não olhar para isso. E até que chegou um momento que isso foi se tornando tão mais recorrente, que virou crises de pânico. E aí era muito medo. Todos esses sintomas que eu falei para vocês vinham duplicados, então eram muito mais fortes. E aí eu sentia o corpo, as mãos dormentes, o rosto, uma parte assim, né? E era aquela sensação de que eu vou morrer. É uma sensação muito ruim, é desesperador mesmo, é um pânico. Primeiro vem essa negação, essa revolta interna, e o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô ficando maluca? E aí ia no médico, o médico dizia que tava tudo bem, que não tinha nada. Então era realmente emocional e muito mais profundo que isso. E quando eu comecei a me sentir assim, chegou no ápice, assim, chegou no auge, que era eu ter medo de sair do quarto. Então esse foi o ápice. E aí eu tinha duas opções, né? Ou eu ficava ali, desesperada, com medo, e dentro de um quarto, ou eu ia olhar pra isso
e curar e transformar isso dentro de mim. E uma das características que eu tenho muito forte é essa coragem de olhar e de fazer o que tem que ser feito. E mesmo que eu tivesse com medo, eu ia, né? Mesmo que eu tô com medo, eu vou, e se é pra ir, eu vou. Eu sempre percebi essa força interna dentro de mim. Então era como se tivesse um medo ali, mas eu sentia uma força maior por trás que não me deixava desistir. Era realmente uma coragem que eu notava e noto ainda, que me fazia ir mesmo que o medo estivesse ali, sabe? E foi quando eu tomei essa decisão. E muitas pessoas falavam sobre remédio e tal, e nada contra, mas eu não queria ir por esse caminho. Eu sempre vinha um pensamento de que se aquilo não tinha nascido comigo, aquilo não fazia parte de mim, então um dia aquilo iria embora. E eu não sabia como, eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que ia. Então eu tomei essa decisão de que eu ia olhar para isso e, de alguma forma, eu ia curar isso em mim. E aí, gente, entra uma coisa muito importante que a gente precisa se lembrar quando a gente toma uma decisão dessas, que é calma, muita calma e paciência com você. Porque existe um processo que acontece. Então, comigo, não foi que eu tomei essa decisão num dia e dali uma semana eu estava ótima, perfeita, não tinha mais nenhuma ansiedade, já estava em paz. Não. É um processo, é um desfazer da ilusão, é um caminho, é uma jornada. Então a gente precisa ter muita calma e paciência conosco mesmas, com o nosso processo. Isso é crucial para tudo acontecer. Então, quando eu tomei essa decisão de olhar para isso, de realmente curar qualquer que seja essa coisa que eu sentia, né? Eu me lembrei que a minha mãe escutava um programa de rádio e nesse programa a moça dizia assim, que todas as doenças tinham cura porque eram causadas pelas emoções. Então a causa era emocional. E você conseguia essa cura através do autoconhecimento. E aí essa foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre autoconhecimento. Comecei a acompanhar esse programa, achei muito interessante. Fiz alguns cursos dela, comprei livro. Enfim, me aprofundar mesmo. Porque, gente, quando eu encontro uma coisa assim, que faz sentido, eu vou naquilo até o fim, sabe? Eu realmente me aprofundo naquilo. E naquele momento era isso que fazia sentido pra mim. Então eu fui. Fui com toda a minha coragem, com toda a minha calma dentro do que era possível e fui. E depois dela, eu conheci a Kátia, que é uma das minhas mentoras e professoras, parceira, amiga. E a Kátia falava muito das emoções também. E eu lembro que teve 2 pontos muito importantes, 2 frases que ela disse, que me marcaram muito e chamaram muito a minha atenção. A primeira foi que tem uma voz falando dentro da sua cabeça e essa voz não é você. Não é você que está falando. Você é a observadora dos pensamentos. Primeiro ponto. O segundo foi que as emoções são consequência dos pensamentos. Essas 2 coisas para mim já acenderam assim luzes. Foi muito profundo compreender isso. E aí fui aprendendo ainda mais a olhar para as minhas emoções,
a observar os meus pensamentos. Eu aprendi o que era meditação, o que era esse estado de presença. E aí depois também conheci a Byron Katie, conheci o The Work, que é esse método que a Byron Katie usa para você questionar os seus pensamentos. E foi maravilhoso. Eu fui para Califórnia, fiz o retiro dela. Foi assim libertador. O The Work também foi muito importante. Foi uma das ferramentas que mais me ajudou nesse processo de me libertar da ansiedade. Porque ele é uma ferramenta que a gente pega essas histórias que a nossa mente cria, você preenche um formulário e você questiona isso. Então, quando você faz esses questionamentos, é como quebrar essas crenças. Você percebe que realmente aquilo não faz sentido. Então, foi muito profundo para mim também, muito maravilhoso. E aí conheci então o The Work, conheci várias outras ferramentas, professores. E teve um determinado momento que a Kátia falou sobre o Zen. E quando eu ouvi a primeira vez, eu lembro que eu não liguei muito, sabe? Sabe quando você não dá muita bola para aquilo? E aí passaram-se acho que alguns meses e ela falou de novo sobre o livro. E aí nessa segunda vez me chamou a atenção. E eu lembro que ela comentou de algumas lições. E eu sempre tive essa questão da espiritualidade. Então essa ligação com Deus, com algo maior, com Jesus. E quando ela começou a falar sobre o livro e eu entendi essa história do livro, que ele traz esses ensinamentos de Jesus, para mim foi ainda mais interessante. E eu senti muito mais de me aprofundar nisso. E aí foi aí que eu conheci o livro, eu comprei o livro e comecei os meus estudos. Então, para quem não sabe, o livro ele é composto de 3 partes, que é o livro-texto, o livro de exercícios e o manual de professores. E parece que é só um livro, mas é muito mais do que isso, né? E os exercícios, ele tem 365 exercícios, um para cada dia do ano. E tem o livro-texto, que é uma leitura, assim, maravilhosa. Eu diria que é intemporal. E hoje eu vejo, depois que eu comecei esses estudos e realmente comecei a me aprofundar nisso, que esse livro realmente me salvou, sim, eu diria. Porque foi só depois de começar a estudá-lo que eu parei de ter crise de ansiedade. O que acontece? Quando eu entrei nesse caminho, as crises diminuíram muito. Sim, pânico eu já não tinha mais. Mas em alguns momentos a ansiedade vinha. E aí tinha uma crise ali. Só que depois que eu passei a estudar o livro, eu não tive mais nenhuma. Não que eu não tenha sensações e emoções, sim, mas eu não tive mais crise de ansiedade. E realmente é uma mudança muito, muito, muito profunda na forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente se relaciona, naquilo que a gente acredita. E é de uma amorosidade, uma generosidade que Jesus, né, nos trata e traz esses ensinamentos, que é uma coisa leve, é uma coisa fluida e é uma coisa aos poucos, com muita calma, com muita presença, com muita disciplina, coragem. E claro que a gente tem que olhar, né, para os cantos escuros da nossa mente. Mas quando a gente está nesse caminho e toma essa decisão, é muito mais simples, porque você nunca está sozinha. Você começa realmente a sentir essa presença de Jesus
do Espírito Santo com você nesses momentos assim que parecem mais escuros, que você tem que olhar para esse medo, que você precisa entregar. E hoje, depois que eu comecei a estudar, né, eu percebo muito que aquela coragem que sempre teve comigo, simbolicamente, eu me vejo de mãos dadas com Jesus. Porque é uma coragem, uma força que vem além, sabe? Que não é desse mundo, que transcende esse mundo. E eu me identifiquei tanto com esses ensinamentos do Sen, com as experiências que eu vivo, com os milagres, que hoje que eu senti de abrir um grupo de estudos. Então nós temos um grupo de estudos que nós fazemos a leitura do livro-texto, muito recente. Agora, com algumas amigas, a gente tem feito o estudo do livro de exercícios. E para mim é realmente uma libertação fazer isso. Ressoa muito comigo, com o meu coração. E é aquilo que fala no livro, né? Que ensinar é demonstrar. E tudo aquilo que eu compartilho, eu me aproprio, eu recebo ainda mais. E eu sinto muito esse chamado no meu coração de realmente compartilhar tudo isso que eu recebo, todas essas experiências, para me apropriar disso e receber cada vez mais. Então é muito maravilhoso. E um outro livro que me ajudou muito também nesse processo, se você tem, né, esse chamado, quer saber mais sobre o livro, tem vontade de participar de um grupo de estudos, deixa o seu comentário aqui, ou me chama no Instagram. Um dos livros que me ajudou muito também, que eu quero indicar para vocês, é O Desaparecimento do Universo. Esse livro é do Gary Renard. Ele também é um professor de um curso em milagres. Esse livro eu li ele acho que umas 2 vezes já ou 3 vezes. E ele expande muito a nossa mente. Para mim foi um dos melhores que eu já li, que fala sobre um curso em milagres. Então eu super recomendo para vocês. E falando sobre a ansiedade, mais um pouquinho eu quero trazer para vocês como que foi depois que eu conheci um curso em milagres, essa questão, que eu tive muito mais clareza e compreensão de tudo que estava acontecendo. Então, a primeira coisa importante é a gente entender que as emoções são consequências de pensamentos. Então, tudo aquilo que eu sinto acontece porque eu tô acreditando em uma história na minha mente. Eu já falei isso para vocês, né, no episódio anterior, mas é sempre bom reforçar. Com o curso em milagres também a gente aprende que a verdadeira cura está na nossa mente e naquilo que eu acredito e naquilo que eu valorizo. Então, tudo aquilo que eu vejo nesse mundo externo está refletindo pensamentos que eu ainda acredito e valorizo. E aí, consequentemente, eu sinto uma emoção. Então, essa é a base para a gente se aprofundar nisso. E o que eu comecei a perceber? Comecei a me auto-observar e olhar quais pensamentos estavam presentes no momento em que eu sentia ansiedade. Eu notei que vinham muitos pensamentos sobre o futuro e tinha uma expectativa sobre algo do futuro. Então, uma expectativa sobre alguém, sobre uma situação, ou sobre uma coisa que parecia boa, ou sobre algo que parecia ruim. E nessa expectativa, e aí, gente, o processo é você se auto-observar e se aprofundar no que você está sentindo. Porque essa é a forma de curar nossa mente.
Então eu preciso olhar para o que eu acredito, para o que eu sinto, trazer luz para isso, trazer consciência, entregar para o Espírito Santo e ele faz essa correção. Certo? Então vamos continuar aqui. Eu comecei a perceber essa expectativa e sobre o futuro e muitas imagens e a mente cria muitas histórias, muitos filmes, né? Nossa, toda aquela fantasia. E quando eu via essas histórias, eu comecei a me aprofundar nessa emoção. Então tinha uma ansiedade, só que mais profundo tinha uma sensação de controle. Aquela vontade de querer controlar tudo. E eu quero que tudo seja do meu jeito. E eu quero que essa pessoa haja assim, seja desse jeito. E isso é uma característica do ego. Ele quer controlar tudo. Por quê? Porque por trás desse controle existe um medo. E aí eu fui me aprofundando nisso e percebi esse medo do desconhecido. Esse medo daquilo que eu não sei. E é claro que dá medo mesmo, né? Nota em você agora. Nossa, e se eu não controlo? E a gente não controla nada mesmo, tá? Preciso dizer a verdade, a gente não controla nada. Parece que sim, mas não. E se você perceber bem aí na sua vida, você vai ver que isso é assim. E aí eu notei mais profundo ainda esse medo de olhar para minha impotência. Esse medo de olhar para o quanto o ego se sente pequeno, fraco, incapaz, insuficiente, que é mais frágil. O ego ele realmente se sente assim, porque ele não controla nada. Só que tudo começa na forma como eu me sinto. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu olhei para Mari e eu fiz esse movimento de transmitir para ela o quanto eu a vejo. Então é um movimento de estar presente para esse sentir do ego e acolher isso que tem aí e entregar tudo isso que você sente para essa força maior, para Jesus, para o Espírito Santo. Fazer essa entrega verdadeira e genuína, né? E é muito interessante porque quando a gente chega nesse lugar do quanto a gente é impotente e fraco sozinhos, né? Sozinho, você percebe que tem algo além. Você percebe que tem uma força muito maior dentro de você, que é esse lugar de unidade com Deus mesmo. Esse lugar de calma, de paz, de presença. É um lugar em que você se conecta a essa guiança e a essa força maior. E você não está sozinha. E nesse lugar está a sua força. Nesse lugar está a sua potência, a sua força, a sua saúde, a sua vida. Então é um lugar muito profundo de total entrega do que parece ser real e muita humildade, muita honestidade para que você seja um instrumento mesmo. E esse canal do amor, esse canal de Deus, esse canal de luz aqui. E a sensação que me vem é como se você tira o ego da frente, né? Tira a Mari da frente e deixa Deus agir. Escuta o Espírito Santo, o que ele está te dizendo? Qual é a guiança desse momento? Sentindo aqui agora, né? Nesse lugar não tem ansiedade,
não tem sofrimento, não tem sacrifício. É um lugar de muita paz, de muita clareza, de muita compreensão, onde você realmente é um instrumento do Espírito Santo e você age a partir dessa guiança interna. Então não tem por que ficar se preocupando com o futuro, nem com o passado, porque Ele vai te dizer o que fazer. E a vontade do Pai é a sua. Então tá tudo bem. Tá tudo certo aqui agora. É só esse momento que é verdadeiramente real. Espero que vocês possam sentir aí, sabe? E realmente se conectar com esse lugar da mente que tá disponível para nós. A gente só precisa fazer essa escolha de olhar para o que a gente acredita, olhar para o que tem aqui agora. O que eu tô sentindo? O que eu tô acreditando? E entregar todos esses pensamentos e baixar essa guarda, essa defesa e realmente se abrir para essa força, para Deus, para ser guiada, para experimentar esses milagres, que é essa mudança de percepção, né? Mudança de perspectiva. É muito maravilhoso, gente. E é isso que eu tenho vivido e experimentado e treinado, porque é um treino da nossa mente. É um treino diário. É um treino a cada instante. Porque o ego vai trazer as histórias e vai querer te convencer e vai querer te pegar nessas histórias. Mas eu tô aqui para te lembrar que essas histórias são uma ilusão e que elas te fazem sofrer. Mas a realidade tá na sua frente, tá aqui agora nesse momento. Você só precisa escolher esse caminho do perdão, esse caminho da confiança, da coragem, da fé, e realmente querer e pedir por essa cura, por essa paz. E só isso, é só isso que importa. Tá bom, amadas e amados? Sinto que foi bem profundo hoje, hein, gente? E se você sente que não ficou claro alguma coisa para você, peça pela experiência. Peça para Ele pela experiência. Depois você me conta. E pra gente encerrar, eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos que fecham sobre a nossa conversa de hoje. Então vamos lá. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és. E criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso, para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos. E nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal.
Ai. Muito obrigada, meus amados. Um beijo para vocês e muita paz para nós.